Olá, muito boa tarde, seguidores do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e nós estamos de volta nesta segunda-feira com mais um live política, direto aqui da redação do Jornal Povo. E eu recebo aqui do meu lado o colunista de política, Érico Firmo. Boa tarde, Érico. Boa tarde, Ítalo. E hoje o nosso cardápio aqui de notícias e informações está bem amplo, está bem movimentado. O primeiro assunto que a gente vai falar é sobre uma decisão da Polícia Federal de indiciar o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por Caixa 2. Ainda referente às eleições, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, Roberto Veloso, criticou hoje, segundo ele, o alarde desnecessário em torno do julgamento do ex-presidente Lula, que está marcado no TRF4 para o próximo dia 24. O nosso terceiro tema de debate, de discussão, é ainda a esperança da oposição de contar com o capitão Wagner na candidatura ao governo do estado. Eles ainda afirmam que ele é o plano A na disputa contra o governador Camilo Santana. E para finalizar, também falando de eleições, nós vamos comentar um caso que rendeu muita polêmica aqui no estado, que são os ataques sofridos pela militante do PSOL, Adelita Monteiro, após ela realizar um vídeo fazendo críticas ao presidenciável e deputado federal Jair Bolsonaro. Ela chegou até a ser ameaçada de morte por alguns apoiadores de Bolsonaro, mas afirmou que nada vai conseguir calar, vai conseguir impedir com que ela faça as críticas que ela afirma serem necessárias. Bem, Érico, vamos começar aqui com essa decisão contra o prefeito Fernando Haddad, ele foi indiciado pela Polícia Federal, como eu disse, por Caixa 2. Esse caso é referente às eleições de 2012. Também foram indiciados o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, e mais 5 investigados. Por meio da assessoria, o ex-prefeito negou enfaticamente envolvimento em irregularidades na campanha de 2012. Abre aspas, não há o mínimo indício de qualquer participação de Fernando Haddad nos atos descritos por um colaborador sem credibilidade, cujas declarações já foram colocadas sob suspeita em outros casos. No caso, ele está se referindo, a assessoria se refere à delação feita pelo empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, que teria sido aí uma das empresas que pagaram as dívidas da campanha de 2012. O fato, Érico, é que o PT já tem aí uma incerteza em relação à participação de Lula nas eleições de 2018, por conta desse julgamento no TRF4, onde ele pode ficar inelegível, e o possível plano B do PT, que é o prefeito Fernando Haddad, também está aí na mira da justiça. Ou seja, vai sobrar alguém para ser candidato pelo PT à presidência? Pois é, a situação realmente complicada. A campanha do Haddad de 2012, a campanha que foi vitoriosa do Haddad, quando ele chega à prefeitura de São Paulo, foi talvez a campanha mais cara da história das eleições municipais no Brasil. Foi uma campanha caríssima. Muito bem elaborada, eu lembro. Padrão tecnológico de linguagem que eu nunca tinha visto. Foi uma campanha mais bem feita do que a campanha da Dilma em 2014, por exemplo. Foi uma campanha tanto que levou a linguagem eleitoral a um patamar que eu não tinha visto até então. Fiquei muito impressionado com aquela campanha, tanto que em 2014 eu fiz, pronto, o que é que vai vir? E aí não chegou naquele nível. Então foi uma campanha realmente com muito gasto, com muita tecnologia. Uma disputa PT-PSDB, Foi uma campanha acirrada, o Serra foi derrotado naquela eleição. Foi uma campanha também feita pelo João Santana, cujos métodos, depois da Lava Jato, chegou a ser preso de forma muito clara, os métodos que o João Santana usava. Então é muito improvável que uma campanha com aquele volume de dinheiro envolvido, uma campanha feita pelo João Santana, em relação com o PT, como foi em tantos outros casos, que essa campanha realmente não tivesse nada. Eu falei, tem que ser julgado, tem que ser apurada a denúncia, ver a consistência do que diz o delator, a pessoa realmente cujo depoimento tem de ser muito bem verificado, mas faz muito sentido que tenha tido irregularidade naquela eleição. Você imaginar que o João Santana, confesso, fez o que fez nas campanhas da Dilma, e aí quando chega na campanha do Haddad de São Paulo, diz, não, aqui a gente vai fazer tudo certinho, tudo bonitinho. João Vacari envolvidos, são esses membros envolvidos, então realmente não surpreende. Um dos pontos é esse que você coloca, o Haddad vinha sendo colocado como o futuro do PT,
um PT moderno, um PT que traz ideias, é mais arejada, um PT que se inspira em experiências exitosas pelo mundo na gestão de cidade, mas fica maculado tem pelo menos explicações a dar. Outro ponto que é colocado em evidência com isso é que o Haddad foi eleito, exerceu o mandato inteiro, o sucessor assume, passa um ano para ir ter um indiciamento, né, em relação a isso. Não mostrou-se que há indícios, então é muito lento, né, a descoberta desse tipo de coisa. Há quanto tempo se sabe a Lava Jato está aí há 4 anos. O João Santana, há quanto tempo que se sabe de denúncias que ele estaria envolvido? E aí a pessoa, se houve irregularidade realmente para ele se eleger, ele foi eleito, exerceu o mandato inteiro, então compensou, ele usufruiu daquilo ali. Então é muito ruim que se dê dessa forma. A pessoa passa um mandato inteiro, termina o mandato, passa mais de um ano e aí vem o indiciamento, que sabe-se lá quando é que vai ser julgado, se for julgado vai ter recurso. É muito lento, é muito demorado. Pelo menos se for Lula barrado, talvez ele consiga ser candidato a presidente pela essa morosidade. Não dá tempo de jeito nenhum dele ser afetado pela ficha limpa, de ser condenado em segunda instância, de forma alguma. O Haddad vai estar livre para ser candidato, pelo menos por esse caso. Isso aí não vai ser impedimento, não. A questão são as explicações que ele tem de dar sobre esse caso, né? Porque aí tem um questionamento que não é um impedimento jurídico, é uma questão para o discurso dele, para a imagem que ele tem que transmitir de um PT renovado, e aí está envolvido no mesmo tipo de questionamento que o velho PT responde, já chegou a confessar no tempo do mensalão, depois de não é bem assim, aquela confissão não é bem confessa, mas enfim. Bem, falando ainda de PT, nós estamos aí há 9 dias, né, do esperado julgamento do recurso que o ex-presidente Lula apresentou ao TRF4 após ser condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a mais de 9 anos de prisão e 8 anos também, né, sem poder se candidatar, por conta do caso lá do triplex do Guarujá. E essa tensão criada está preocupando a justiça, né? Hoje, por exemplo, o presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, criticou, segundo ele, o alarde desnecessário em torno do julgamento do ex-presidente Lula no TRF. Mesmo assim, ele afirmou que pedirá ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério da Justiça medidas para garantir a segurança em Porto Alegre, onde está localizado o TRF4, e acontecerá a apreciação do caso. E mais cedo, a presidente do STF, Carmen Lúcia, tratou do assunto com o próprio presidente do TRF, desembargador federal Thompson Flores. Ele chegou a dar uma entrevista falando realmente da preocupação em torno tanto da segurança dos 3 desembargadores que vão julgar o caso, como também do patrimônio público da cidade, né? Já que há aí uma mobilização por parte do PT de levar a militância até a cidade como forma, digamos assim, de pressionar a decisão do juiz, o que é inconcebível, né? Porque a justiça ela tem que tomar a sua decisão de forma tranquila. Não dá para pensar que uma manifestação vai interferir no pensamento do juiz. Não é assim, né? O que vai determinar são os autos, o nível de provas que os processos trazem, né? E vão ser analisados no próximo dia 24. O que se espera, eu não acredito realmente que o protesto vai interferir no julgamento. É mais uma narrativa política que vai se fazer de questionamento ao julgamento, que é absolutamente natural. Aí não é questão de alarde, o magistrado achar, não há motivo para isso, mas é o direito da democracia, as pessoas quererem se manifestar. É natural, não é um julgamento qualquer, é um julgamento absolutamente decisivo para a eleição. É o líder em todas as pesquisas, o líder isoladíssimo em todas as pesquisas, que vai ser julgado, e aí isso pode levar a ele a definir se ele poderá ou não ser candidato. Isso não é pouca coisa. Um líder muito popular, que tem muitos seguidores, muitos adeptos. Então é natural que isso ocorra, vai ser um alvoroço realmente para o Poder Judiciário, porque é da democracia, isso é do jogo. Eu realmente não acredito que os juízes vão votar dessa ou daquela forma por causa dos protestos.
Isso aí vai construir uma imagem de que se o Lula for condenado, está lá o povo, pelo menos a militância petista dando apoio a ele. Se ele for absolvido, sairá consagrado pelos braços do povo. E aí, isso será uma peça eleitoral muito forte. A eventual absolvição dará muita força eleitoral ao Lula. De uma forma que uma condenação poderá impedi-lo de se candidatar. Então, acho que isso é natural. Agora, realmente, acho que nunca houve tanta expectativa sobre o julgamento, tem tantos holofotes. Vai ser as medidas de segurança, o exército talvez ter de intervir, porque tem de se resguardar realmente que o julgamento possa ocorrer com tranquilidade. Agora, manifestação, mobilização, isso aí é do jogo. É assim em qualquer democracia. E a gente também não pode esquecer que existem alguns fatores, né, alguns episódios que acabam alimentando muito essa insatisfação da militância petista, enfim, dos líderes do PT, né? Primeiro é a forma como o processo foi acelerado, né? Muitos outros que estão há mais anos aí na fila da justiça ficaram para trás, do presidente acabou indo para frente. Já houve várias explicações de que é por conta realmente do ano eleitoral, e o ex-presidente Lula é figura central nesse caso. Teve também um episódio da chefe de gabinete da presidência do TRF4, que foi até o Facebook pedir apoio a um abaixo-assinado em apoio à prisão do ex-presidente Lula. Ou seja, são elementos, né, que em tese não deveriam existir, mas que acabam alimentando essa insatisfação. Não, pois é, isso essa forma como o julgamento se dá, em tese, alguém que se considera inocente, tudo que quer é ser julgado o mais rápido possível. O problema é que esse julgamento é cercado de muitas coisas, né? Tem muitos componentes políticos envolvidos, e aí, independentemente de acreditar na culpa, na inocência do ex-presidente Lula, não é só o aspecto jurídico que está em jogo, tem um componente político muito forte aí presente. Eu acredito que o TRF4 manterá a condenação do Lula. A dúvida é se manterá 3-0 ou 2-1, porque dependendo, se for 3-0, a situação do Lula está praticamente sacramentada. Se for 2-1, abre-se possibilidade de um tipo específico de recurso que poderá retardar a eleição, a decisão, e muito provavelmente pode jogar isso para depois da eleição. Então, e aí o Lula sendo eleito, aí é fato consumado, e, enfim. Então, acho que se encaminha realmente para a condenação do Lula. Qualquer outro resultado seria uma surpresa. A questão será condenado por 3-0 ou por 2-1? Sendo 2-1, a questão fica mais para frente. Isso poderá, irá certamente ser usado pelos adversários contra o Lula na campanha, a condenação, mas não vai dificilmente irá impedi-lo de ser candidato. E aí muita gente que transita lá nos bastidores acha que a tendência talvez seja essa, a decisão por 2-1, meio termo, para não deixar a definição de uma questão crucial da eleição na mão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos ver, isso é o que se comenta, o que se analisa, mas se diz cabeça de juiz, nunca se sabe o que pode vir, e quando são 3 juízes, então se torna mais imprevisível ainda. Mas não é um processo, definitivamente não é um processo normal, não é um processo comum. É ruim que tantos fatores interfiram, mas ao mesmo tempo é natural, não dá para você dissociar. Vai julgar o ex-presidente, o cara que passou 8 anos, depois fez a sucessora, reelegeu a sucessora, depois ela sofreu impeachment, enfim. E aí você imaginar que isso, o julgamento dele vai ser só aspectos jurídicos e nada mais vai interferir, isso não é assim que funciona. As instituições são humanas, são muito humanas, às vezes humanas demais. Então isso tudo isso vai pesar, obviamente. Bem, falando ainda de eleição, mas aqui no Ceará, a oposição ainda tem esperanças, afirma que o deputado estadual Capitão Wagner é o plano A nas eleições deste ano para disputar o cargo de governador com o atual chefe do Executivo Estadual, Camilo Santana. Depois do parlamentar recuar com as condições impostas pelo senador Tasso Gereissati de barrar a participação do deputado federal Jair Bolsonaro no palanque aqui do Ceará, lideranças que fazem oposição ao governador Camilo Santana não creem
ainda no discurso de resistência. É realmente entre a cruz e a espada que o deputado Capitão Wagner está, não é? Porque ao mesmo tempo em que ele aparece aí como única alternativa da oposição, já que o senador Tasso disse que não quer, ao mesmo tempo ele deve uma satisfação a essa militância que é pró-Bolsonaro e que também é pró-Capitão Wagner, e é de onde ele tira boa parte do capital político, né? Como ele mesmo disse, não tem dinheiro para pagar a militância. Então é esse grupo de pessoas que alavancou as últimas candidaturas dele, que poderia fortalecer essa disputa ao governo do Estado. Mas ao mesmo tempo tem essa resistência de Tasso, que é o maior líder político aqui da oposição. Difícil sair dessa encruzilhada, né? A oposição, lembrar, até um mês, um pouco mais que isso, a aposta da oposição era o Tasso, e parece que, mesmo o Tasso dizendo não quero, vou não, quero não, posso não, mas... E o pessoal dizia, não, mas a gente acredita que é o Tasso, vai ser o Tasso sim e tal. Parece que a oposição ela se convenceu que não vai ser o Tasso. O Capitão Wagner começou a despontar com esse nome, mas agora diz que também não quer. A minha impressão é que esse veto do Bolsonaro surgiu como pretexto em boa hora para o Wagner, para ele fazer algo que ele queria, que era dizer que não vai ser candidato. A oposição está muito desestruturada, não conseguiu costurar alianças, não tem consistência. Não sei se tem recursos hoje para bancar uma candidatura. Tudo indica que o Camilo, até por essa situação muito mais política, por essa costura, por atrair Eunício, por desarticular a oposição, o Eunício, o Camilo se coloca como favorito hoje. É muito difícil alguém ameaçar o favoritismo dele. Mesmo Tasso, mesmo Wagner, obviamente teria disputa, seria uma disputa difícil, mas o Camilo estaria numa situação bastante competitiva pelas condições políticas dele. E aí me pareceu um pretexto que apareceu em boa hora para o Wagner dizer, opa, vou aqui buscar uma vaguinha na Câmara dos Deputados, que é um mandato praticamente garantido para ele, e enfim, parece que é o mais provável. Bem, falando ainda de Jair Bolsonaro, né, que na última semana provocou aí muitas polêmicas por conta das denúncias feitas pelo jornal Folha de São Paulo de crescimento, digamos assim, inexplicável do seu patrimônio pessoal. Uma militante aqui do estado do Ceará, afiliada ao PSOL, a Dalita Monteiro, fez um vídeo criticando essa forma de atuação do deputado federal e pré-candidato a presidente, né, questionando aí como é que se acumulam, né, juntando aí com os filhos, 15 milhões de reais, sendo que ele só tem como fonte de recursos a própria política, né, a carreira parlamentar, e ela acabou sendo bastante criticada de forma até preconceituosa e de forma até criminosa, né? Alguns dos apoiadores do deputado federal Jair Bolsonaro chegaram a ameaçar a militante do PSOL de morte. Ela fez outro vídeo afirmando que não, abre aspas, não vão conseguir me calar. Érico, esse episódio ali mostra muito o nível de tensão que chegou a política hoje no país, onde você não pode apresentar a mínima crítica que seja a um candidato, que já vem uma avalanche de reações fora do campo democrático, né? Fora do bom nível que se espera da política, com palavras de baixo calão, preconceituosas, racistas, xenófobas e criminosas, como no caso de uma ameaça de morte. Isso não pode ser admitido dentro do jogo político. Isso não é do jogo político. Tem algumas análises que têm sido feitas sobre a militância virtual do Bolsonaro, e as leituras que são feitas, as métricas inclusive, mostram como os apoiadores dele são muito mais ativos nas redes sociais do que quaisquer outros. Mais do que do Lula, do Alckmin, do Ciro Gomes. E isso faz até com que a força eleitoral do Bolsonaro seja inflada e pareça maior do que é, de fato, do que aparece nas pesquisas. Eles inflam esse apoio. É uma militância muito enfática, muito engajada, muito apaixonada, muito... E isso é uma coisa, e aí, até aí é legítimo, mas o Bolsonaro, nas últimas semanas, com o começo do ano eleitoral, ele passou a ser visado e passou a ser... Isso acontece com todo candidato. Quando o candidato cresce, ele passa a ser visado, passa a ser observado, começa a ser observado com a lupa. Será que esse cara, se for presidente da República, vai dar certo mesmo?
E aí começou a aparecer coisa contra o Bolsonaro, começou a aparecer muita coisa mal explicada na história do Bolsonaro. E esta militância, que era muito aguerrida para bater nos outros, para defender o Bolsonaro e tal, começou a reagir com uma virulência, com uma ira que é preocupante. E chegando até a coisas criminosas, que isso aí, eu espero que isso seja tratado como caso de polícia, que é como é. Quando chega esse tipo de coisa, isso é criminoso. Mas, para além disso, tem uma postura de uma militância muito... que em muitos casos não chega a ser uma postura criminosa, mas é uma militância que recebe muito mal as críticas naturais, democráticas, cabíveis, plausíveis, certas ou não, algumas equivocadas podem ser, mas que são do jogo, da democracia, do diálogo. Essa militância não sabe se relacionar com isso. Em muitos casos, fica irada, fica indignada, gosta quando é denúncia contra o Lula, gosta quando é denúncia do metrô de São Paulo, falando do Alckmin, gosta quando aparece alguma coisa contra o Ciro Gomes, contra a Marina Silva, mas contra o Bolsonaro, é perseguição e tal. Isso é do jogo, isso é democracia, sempre foi assim, isso faz bem. É bom que todo mundo seja questionado, que tenha a história observada para saber. Isso é importante que os políticos e que possam se explicar. O Bolsonaro foi questionado, foi dada a oportunidade dele falar pela Folha de São Paulo, e ele se saiu de forma terrível, de forma patética, de forma vergonhosa. Mas isso é bom, desde que seja dada a palavra ao candidato. Essa militância, eu não sei se está sabendo lidar com isso, está reagindo de forma irada e em alguns momentos entrando, agindo de forma criminosa. Em muitos momentos agindo de forma criminosa. E os apoiadores do Bolsonaro gostam de dizer, bandido bom é bandido morto, bandido sem tolerância com bandido, bandido na cadeia. Isso que esses militantes que fazem ameaças estão fazendo é coisa de bandido, não tem outro nome. Verdade. É uma atuação que acaba sendo alimentada pela própria postura do pré-candidato Jair Bolsonaro, né? Que vem também às redes sociais falar com falta de educação, com virulência. Enfim, isso acaba, né, criando aí uma bola de neve que só Deus sabe onde é que vai parar. A gente espera realmente que as pessoas se acalmem mais, né? Debatam a política de uma maneira mais elevada. Para finalizar o nosso programa de hoje, nós vamos ler alguns comentários de quem participou aqui do nosso programa. Eu agradeço a sua participação. Parece que a militância do Bolsonaro está por aqui, então a gente ignora. Não, dependendo se falar alguma coisa, se tiver bem de baixo nível, né? Dialogar, tudo ótimo. Se não... Vamos lá. Paulo Vieira pergunta, mas Caixa 2 não é permitido agora no governo Temer? Né, em relação ao caso Haddad. A Suzana Barbosa, se eu pudesse não ouviria mais falar em política. Ou assunto do meu abuso, tenho nojo desses políticos. Sofia Cidrão, já começou a baixaria nos comentários, né, como eu me referi agora. Pessoal, vamos respeitar e buscar evitar palavras de baixo calão. Isso desacredita qualquer argumento. Uma boa mensagem aí da Sofia Cidrão. Eu acho que é possível sim dialogar, debater, sem apelação, né? Você já perde a razão totalmente. O Vilmar Secundino pergunta, quem no Partido dos Trabalhadores, vulgo PT, não está condenado, indiciado ou já está na cadeia? Você já fez essa lista, Érico? Não fiz não. O Paulo Vieira pergunta, ou afirma, qualquer possível candidato do PT vai ser impedido nesse ano eleitoral, né? Já é com um discurso aí de perseguição. O Breitner Chaves dá parabéns aqui pra gente, bom ouvir aqui, uma opinião sensata sobre a situação do país, obrigado, Breitner. O Rafael Teles aqui diz, fora Moro, fora PSDB. Paulo Vieira, só vai ser indiciado agora porque é ano eleitoral. Alguém acha esquisito isso? Eu não. O Everardo Santos afirma, Forza Luca, eu acho que é uma ironia contra a afirmação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, daquela faixa que foi erguida num jogo na Alemanha, né? Alemanha? Não lembro. Na Itália. Na Itália, em referência a um torcedor que está em coma após se envolver numa briga. E, enfim, ela confundiu lá, tinha um braço no meio, ela confundiu Luca com Lula. O Gerlan Gabi fala, quem votou no Temer foram os petistas fora PT. Assim como também falo Shalom Araújo, quem botou o Temer lá
foi quem levou o pato amarelo pra rua, aí já é contestando. Muita gente... a Márcia de Ren. Muita gente é ameaçada de morte por petistas e mortadelas todos os dias e vocês não noticiam. Não, se você tiver alguma informação aí, passa aqui pra gente que a gente noticia sim. Até agora, não sei se você já leu em algum lugar, petistas ameaçando alguém de morte. Enfim, se acontecer, é lamentável, é criminoso, é do mesmo jeito. Não importa a ficha de filiação, não importa o lado, e continua errado de todos os lados. O Davi Dono de Araújo de Paula, eles sabem que não dá tempo de ser barrado na lei da ficha limpa e nem é a intenção, porque sabem que não vai dar em nada. Isso é único e exclusivo com a intenção de manchar o nome de Fernando Haddad para tentar atrapalhar qualquer tentativa do Lula de indicar ele como candidato no lugar dele esse ano, por conta do caso, né, diante da possibilidade de ser condenado e preso no julgamento do TRF. É verdade, mais uma vez aqui com força Luca. Paulo Vieira, enfim, tem até um debate aqui bem acalorado, não vai dar tempo de ler tudo, mas é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês, a audiência, a atenção. A gente volta amanhã, terça-feira, também às 14h30. Eu agradeço também a participação aqui do Érico. Obrigado, Érico, até a próxima. Valeu. E é isso, esses assuntos que a gente acabou de comentar aqui, você também pode conferir na edição de amanhã do Jornal Povo, que cedinho vai estar nas bancas aí para você ter uma leitura agradável logo nas primeiras horas dessa terça-feira. É isso, um abraço e até amanhã.